Lise Bourbeau, Curar as 5 feridas, capítulo 3, segunda parte. Se queres realmente diminuir e curar pouco a pouco as tuas feridas, é imperativo que tomes consciência do enorme poder e influência que o teu ego tem na tua vida. Ao aceitar o fato de que qualquer manifestação do ego nos indica que uma das nossas feridas foi ativada, torna-se imperativo ter consciência da sua presença. Eis aqui um meio que pode ajudar você a desenvolver essa consciência. Para cada exemplo de crítica, em voz alta ou em pensamento, acrescentei os pensamentos egoístas. Já viste como ela engordou? Não tem espelho em casa? Eu não me deixaria nunca ficar assim. Tenho mais força de vontade do que ela. Ele não para de falar, monopoliza tudo. Não percebe que os outros também gostam de falar? Eu sou mais discreto e atento às necessidades dos outros. O que é que esse faz na estrada? Atravessou na minha frente e quase me bateu. Como é possível que tirou a carteira de motorista? Eu conduzo muito melhor. Eu nunca faria isso. Coitada, tem cada vez mais problemas e torna-se cada vez mais vítima. Eu tomo as rédeas da minha vida. Eu não procuro obter atenção através dos meus problemas. Eu não me aproveito dos outros como ela. Eu estou por aqui de estar sempre repetindo. Para mim parece que o que eu estou falando está bem claro. Eu escuto melhor, eu sou mais rápido e atento a captar tudo. Não me conformo que ela tenha agido assim. E sabe muito bem que eu não gosto disso. Eu levo em consideração tudo o que ela gosta. É o mínimo que eu posso fazer para demonstrar o meu amor. Detesto ligar para um serviço público. Primeiro falamos para uma máquina durante vários minutos e quando conseguimos, por fim, falar com alguém, voltam a nos fazer todas as mesmas perguntas. É uma perda de tempo. Se fosse eu que mandasse, pensaria nos clientes e mudaria todo o sistema. Tenho a certeza de que encontraria outro mais inteligente. Por que é que você me pergunta a minha opinião se as minhas respostas nunca agradam você e você continua a fazer o que te dá na cabeça? Eu não sou assim egoísta. Sou mais flexível e não faço os outros perderem tempo. Como é que um homem pode aceitar fazer um trabalho sujo destes? Eu gosto demais de mim mesmo para aceitar fazer isso. Eu sou digno de um trabalho mais honrado. Por que é que demora tanto a me servir? Afinal, não tem muitos clientes no restaurante. Os empregados estão em greve? Se fosse eu, o proprietário garantiria que o serviço estivesse em primeiro lugar. Não posso acreditar que ainda existem restaurantes que nos sirvam a comida em plástico. Que poluição! Pobre planeta que está sobrecarregado de lixo. Eu sou mais evoluída. Eu conheço as consequências desta poluição. É natural que ela tenha problema de saúde. Quase não bebe água, que é a segunda maior necessidade do corpo. Eu sou mais inteligente, bebo muita água, como é devido. Há muitos anos que ele tem os mesmos problemas e nós já proporcionamos várias soluções. Quando é que vai levar em consideração? Já não tenho vontade de ajudá-lo. Eu ficaria tão reconhecido por ter pessoas que gostam de mim e que me querem ajudar, que faria qualquer coisa para mudar a situação. Tenho pena de ver a minha irmã preferir o filho à filha. É muito injusto. Eu nunca agiria assim com os meus filhos. Amo-os demais para fazer isso. Não entendo por que meus pais continuam a viver juntos. Discutem sem parar e o meu pai tem sempre que ceder diante da minha mãe. Eu, se estivesse com a minha mãe, sempre descontente com o que o meu cônjuge faz, deixava ele ou, como eu sou mais forte do que o meu pai, nunca me deixaria controlar assim pela minha mulher. Todas as vezes que vejo a minha mãe, ela me fala das façanhas da minha irmã. Por que é que, em vez disso, ela não é capaz de me fazer elogios? Eu não sou injusta como ela. O ego utiliza os superlativos. Sempre que exageramos, é o eu que procura destacar-se ainda mais. Emprega superlativos tais como sempre, nunca ou outra forma qualquer de exagero. Primeiro exemplo, estás sempre ocupado no trabalho, mesmo em casa, e nunca estás quando preciso de você. Segundo exemplo, eu nunca como sobremesa. Terceiro exemplo, você chega sempre atrasado. Quarto exemplo, eu já não tenho medos. Quinto exemplo, você nunca compreende nada.
Tenho sempre que repetir. Sexto exemplo. O meu filho mente sempre. Sétimo exemplo. Sou sempre eu que faço horas extras no emprego. Oitavo exemplo. Você nunca me fala. Quando volta do trabalho, você se isola sempre em frente da televisão, antes e depois da refeição. O ego utiliza o é preciso ou o modo condicional. O ego exprime-se também em pensamentos ou em palavras, com expressões como é preciso ou no modo condicional, tal como deveria ou gostaria, isso seria agradável, etc. Por quê? Porque essas expressões demonstram medo, ainda que escondido. É limitando-nos assim que nos convence, mais uma vez, para darmos ouvidos aos seus medos. Vejamos os exemplos. É preciso que eu deixe de ser tão gulosa ou é preciso que eu deixe de fumar. É o ego que quer meter medo, que quer controlar mais uma vez para sentir que existe e que é poderoso. Ele não sabe que na vida temos sempre opção. Acima de tudo, não sabe que quando tomamos uma decisão baseada num medo, alimentamos esse medo e ele acaba por se manifestar de qualquer maneira. Ele não entende que nos pede para nos controlarmos, para evitarmos alguma coisa, mas que o controle é o melhor meio para que essa coisa se manifeste, em vez de desaparecer. Todas as expressões no condicional escondem um medo inconsciente. Eu deveria dizer ao meu colega de trabalho que estou farto dos seus comentários desagradáveis a meu respeito. Como gostaria de ser capaz de lhe responder no mesmo tom. Por trás desse desejo expresso no condicional, podem esconder-se vários medos. Se essa pessoa não tivesse medo, diria então: pronto, decidi que amanhã vou falar com meu colega. Preciso de esclarecer as coisas com ele para ter melhores relações no trabalho. O ego identifica-se com o ter e com o fazer. Como se identifica com o que possui ou com o que faz, o ego quer possuir tudo o que alimenta e o deixa seguro, como os bens e as pessoas. Não quer perder nada, porque julgaria perder uma parte de si. Então a pessoa tenta valorizar-se, esforçando-se sempre que possível por colocar numa conversa o que possui ou querendo exibi-lo por todos os meios. Não és aquilo que possuis, bens, dinheiro, talentos, títulos. E não és o que fazes, profissão, progenitor, etc. Conheci alguém há vários anos que comprava sempre carros de luxo. Quando íamos ao restaurante, ele dava uma grande gorjeta ao porteiro para que colocasse o carro na entrada do restaurante. Por outro lado, era capaz de fazer quilômetros para ir comprar comida para o cão ou papel higiênico em promoção. Isso para economizar uns centavos quando gastava escandalosamente noutra coisa. Eu percebi um dia que se identificava com os seus carros. Se tenho um belo carro e se dou a impressão de que sou rico, eu sou alguém. Este homem foi rico durante vários anos e acabou os seus dias sem um centavo e cheio de dívidas. Este tipo de atitude ajuda bastante o ego a acreditar que é importante e que existe de fato. Lembre-se que ele sabe no mais fundo de si que é efêmero e, por isso, tem de encontrar sempre meios para se convencer de que existe e, sobretudo, não deixará de existir. Quando alguém perde a sua fortuna e a sua empresa vai à falência e pensa que o suicídio é a solução, quer dizer que se identificava com o ter e fazer. É fácil reconhecer uma pessoa que se identifica com a sua profissão. Apressa-se em dizer o que faz. Mal se apresenta alguém sem que sequer lhe tenham perguntado. Sou médico, engenheiro, escritor, diretor de uma grande empresa. Essa pessoa gosta da expressão de admiração ou de reconhecimento por parte dos outros. Se receber privilégios especiais graças ao seu título ou à sua atividade profissional, fica inchada de felicidade. Este inchaço demonstra bem que o seu ego aumenta à medida que ela o alimenta. Várias mulheres chegam mesmo a identificar-se com a atividade profissional do marido. Eu sou fulana, esposa do doutor Grenier. Ou então, eu sou a irmã de X, aquele que acabou de ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, conhece? Você já reparou quantos dos que te rodeiam, tal como você, utilizam termos de posse ao falar dos seus bens, dos seus parentes ou de si próprios? Eis aqui alguns exemplos.
Bom dia, Lise. Quero te apresentar o meu marido. Nesta situação, sou levada a dizer, a rir, bom dia, meu marido, visto que ela não me disse o nome dele. Outro exemplo, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, em vez do nome da pessoa, ou o meu paizinho, ou a minha mãezinha. Fiquei sabendo do estado de saúde de uma amiga que não vejo há vários meses e ela me responde: as minhas dores nas costas vão de mal a pior. As minhas enxaquecas também. E acabo de saber que tenho um princípio de diabetes. Que mal eu fiz a Deus para ter tantos problemas. Quando é que Ele vai me dar paz? Outro exemplo, o meu dinheiro, as minhas joias, a minha conta bancária. Quem é que fez esse grande risco no meu maravilhoso carro novo? Não é preciso acrescentar meu carro. Quem fez este grande risco é suficiente. Outro exemplo, você está na fila para ir pegar o teu carro. Alguém tenta se meter na tua frente. Furiosa, você empurra a pessoa. É a minha vez, nem pense que vai passar à minha frente. Enquanto caminha, a mulher leva o marido bem agarrado a ela e o seu olhar diz às outras mulheres: vocês estão vendo como eu sou importante? Tenho a sorte de ter este homem que me ama. Ele é todo meu. Cuidado. Os homens fazem o mesmo. Estes sentimentos de posse podem mesmo transformar-se na grande manifestação do ego, que é o ciúme. Uma pessoa ciumenta não consegue imaginar que outra pessoa lhe tire o que é seu. E você? O que você tem a perder? A tua resposta vai indicar que você acredita ser o que possui. Porém, lembre-se que você se deixa influenciar pelo teu ego. A pessoa que se identifica com aquilo que faz tem muita dificuldade em aceitar uma crítica. Rapidamente se sente criticada naquilo que é e nem se percebe de que a crítica se dirige apenas ao que ela faz. Eis aqui um exemplo de críticas com a interpretação do ego da pessoa que recebe a crítica. Primeiro exemplo. Esta receita nova não é grande coisa. Pronto. Eu sou uma má cozinheira. Segundo exemplo. A mãe do meu amigo não está sempre criticando ele. Eu sou uma má mãe. O pai do meu amigo tem tempo para brincar com ele. Eu sou um mau pai. Terceiro exemplo. É a terceira vez que você comete o mesmo erro. Quanto tempo você vai levar até que você compreenda? Eu sou uma burra. Não sirvo para nada. As minhas formadoras e eu própria recebemos certos comentários depois de conferências ou workshops. Essa conferência foi muito longa, faltaram pormenores nas soluções, faltou tempo para certos exercícios, acabaram muito tarde, não responderam às perguntas de todos, os que tinham levantado a mão, etc, etc. Se esquecermos que essas pessoas falam apenas de pormenores da nossa forma de ensinar, o ego vem por cima e, consequentemente, os pensamentos poderiam ser: pronto, eu não presto como formadora, as pessoas não gostam de mim, possivelmente eu vou perder esse emprego. Aliás, é por essa razão que pedimos aos participantes que tenham a gentileza de nos transmitirem seus comentários sobre o que manter e o que deve ser modificado em cada workshop. Isso nos ajuda a aceitar o fato de que é impossível responder às expectativas de toda a gente e se aplica a todos os domínios da vida. No momento das críticas, o nosso ego nos faz esquecer rapidamente aquilo que fizemos de bom e todos os elogios que recebemos de outras pessoas. Você conhece alguma criança que nunca tenha comparado seus pais com outros pais ou um professor? Mesmo que prefira o comportamento do progenitor do seu amigo, isso não significa que não ame o seu pai ou a sua mãe. Ele fala de um comportamento e não do que os seus pais são. O ego procura os elogios. Você sabe de que maneira o teu ego procura receber elogios? O ego adora os elogios e o reconhecimento. Utiliza todos os meios possíveis para os ter. Ele age assim para sentir que existe e que é importante. Julga-se invencível. Veja alguns exemplos. 1. Dizer àqueles que estão perto de você tudo o que você fez durante o dia sem que eles perguntem a você. 2. Passar muito tempo escolhendo a roupa e cuidar do seu aspecto físico na esperança de que reparem em você. 3. Adquirir muitos conhecimentos para ter a última palavra, ficando convencido de que você sabe mais do que os outros. 4.
Contar constantemente as tuas façanhas do passado. 5. Se queixar das tuas fraquezas ou se rebaixar esperando ouvir dos outros o que você é ou o que você faz muito melhor do que você julga. 6. Dizer o preço das suas compras quando é qualquer coisa cara sem que o outro tenha perguntado. 7. Querer que os teus filhos ou netos te visitem mais frequentemente como forma de reconhecimento de tudo o que você fez por eles. 8. Se oferecer para pagar aos outros no restaurante quando você sabe que não tem meios para isso. 9. Ir regularmente ao mesmo restaurante ou ao mesmo local de férias para ser reconhecido pelos empregados. Você se sente lisonjeado quando eles se lembram do teu nome e das tuas preferências. Pode acontecer que você afirme que não procura elogios e que estes te deixam um pouco à vontade. É então muito provável que quando alguém te faça, você responda imediatamente que não é assim. Por exemplo, acho que você é muito bem organizado por ter conseguido finalizar esse projeto. Não fiz isso sozinho. Tive ajuda e não sou tão organizado como você pensa. Esse tipo de resposta indica que você estaria ainda à procura de outros elogios, porque você deve ser excepcional para ter o direito de recebê-los. Você queria que a pessoa insistisse nessa qualidade, o que satisfaria o teu ego. Senão, teria respondido simplesmente obrigado. É muita amabilidade sua. O ego não sabe ouvir. Eis uma lista de exemplos que demonstram outra característica muito comum do ego: não sabe ouvir. Tira conclusões, toma a palavra quando nos dirigimos a outra pessoa ou interrompe para tomar a palavra. Exemplo 1. Alguém pergunta à tua irmã quantas horas ela dorme por noite. Ela responde e tu tomas a palavra para acrescentar: eu durmo cerca de 7 horas. Exemplo 2. Um amigo te conta simplesmente o seu problema e você conclui que ele te pediu para o ajudar. Tenho uma solução para ti. Devias fazer isso ou aquilo. Eu sugiro que você siga o meu conselho. Tenho certeza de que vai resultar. Exemplo 3. Ou podes interromper essa pessoa para dizer a ela: o ano passado me aconteceu a mesma coisa, fiz isto e aquilo e sei que você poderia fazer o mesmo que eu. Provavelmente você teria os mesmos resultados. Exemplo 4. Durante as nossas reuniões de formadoras, uma delas levanta a mão para compartilhar uma boa ideia que teve durante o workshop. Mal ela acaba de falar, uma outra toma a palavra. Eu faço esse exercício de outra maneira e acho que tem melhores resultados. E a seguir explica em pormenor como é que ela faz. Quando alguém faz uma pergunta ao teu cônjuge e aos teus filhos, respondes em vez deles. Num grupo, uma pessoa conta um incidente bastante dramático e logo a seguir outras tomam a palavra para contar o seu próprio incidente ainda mais dramático. Uma verdadeira competição do ego para saber quem será, afinal, mais importante. O ego justifica-se e defende-se. Em cerca de 90% das situações em que respondemos na defensiva, ninguém nos pediu explicações. O ego está convencido de que tem de se defender de tudo e de todos. Facilmente se põe na defensiva. A culpa é sempre dos outros. Ele procura um culpado. Eis alguns exemplos que te ajudam a estar mais alerta e descobrir o número de vezes que podemos ser levados a arranjar justificações e a procurar o culpado. Exemplo 1. No aeroporto de outro país, espero na fila para passar a alfândega. Ao fim de meia hora de espera, percebo que não estou na fila certa. Esta é dos nacionais. Se eles tivessem colocado melhores sinalizações, eu não teria ido para a fila errada. Exemplo 2. Quando você chega atrasado, você já reparou que você começa a preparar a tua justificação muito antes de você chegar? Você está até disposto a mentir para não ser apanhado em falta. Cada mentira vem do ego e esconde um ou vários medos inconscientes. Exemplo 3. Discute com os teus amigos a situação econômica do país. Os outros não concordam contigo. Você quer a todo custo que eles concordem e você continua a apresentar boas razões pelas quais a tua opinião é importante e verdadeira. Você não é a tua opinião, é apenas o teu ego que está convencido disso. Exemplo 4. Não posso mais confiar nos homens. Tive 3 maridos e todos me enganaram, e é por causa deles que eu estou sozinha. Exemplo 5.
Se pelo menos eu tivesse tido pais que tivesse cuidado melhor de mim, eu não estaria hoje passando por todos esses problemas. Exemplo 6. Ai, pobre coitada das minhas costas. Isso deve ser por causa daquela queda quando eu tinha 10 anos. Exemplo 7. Se você tivesse sido uma esposa melhor e tivesse vontade de fazer amor comigo mais frequentemente, eu não teria te enganado. Estamos também na defensiva quando somos criticados, apanhados em falta, quando a nossa opinião é posta em causa ou quando alguém tenta nos dar um conselho. Nos sentimos atacados, quando raramente esse é o caso. Exemplo 1. Peço ao meu marido para ir ao supermercado por mim. Ele volta com aquilo que lhe pedi e digo, de repente: ai, esqueci de botar cebola na lista. O ego dele vem por cima e ele não ouviu exatamente o que eu disse e responde imediatamente: A culpa não foi minha. Eu não podia adivinhar que você queria cebolas. Exemplo 2. Um casal volta de uma visita à casa de amigos. O marido diz à mulher que gostou muito do jantar e que a torta de maçã estava especialmente boa. A mulher, que se sentiu visada, responde imediatamente: Você está dizendo que ela faz torta melhor do que eu? ou então, Eu não tenho que fazer só torta de maçã. Ela não trabalha. você sai do cinema com teu parceiro e ele diz que não gostou do filme, quando foi você que insistiu para que ele te acompanhasse. Por que é que você não consegue estar comigo algumas vezes? Parece que você faz isso de propósito para me contradizer. Esse filme era muito bom, sim. Você é que tem mau gosto. Exemplo 4. Por que é que ele tem que me dizer como fazer? Ele me acha uma idiota?